Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós conversamos sobre os livros espíritas. Bom, como vocês já viram aí no título, hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, Zaqueu e Jesus, do médium César Crispiniano, pelo Espírito Marie Sophie, da editora M. Gente, que livro maravilhoso! Eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube, porque assim, esse livro é lindo, ele conversou tanto comigo, gente. Ele me ajudou a ver tantas coisas em mim que eu tinha que trazer esse livro para cá para vocês conhecerem também. Bom, mas antes de vocês saberem mais do que se trata esse livro, já deixa seu like, assim você ajuda o YouTube a entregar meu vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Por lá a gente fica mais próximo, eu mostro o que eu tô lendo, mostro os lançamentos e muito mais. Bom, então vamos à resenha desse livro lindo, Zaqueu e Jesus. Bom, aqui nós vamos conhecer a história de Zaqueu, que se passa na mesma época em que Jesus estava encarnado aqui na Terra. Zaqueu era chefe dos publicanos da cidade de Jericó, uma das cidades mais prósperas na época. Mas o que faz um chefe dos publicanos? Ele era responsável por coletar impostos. E apesar de Zaqueu já ter uma vida boa, já ter uma riqueza, já ter uma casa boa, já ter uma família, ele era muito ambicioso, ele queria sempre mais. Então ele estava ali sempre pensando em como ele poderia arrecadar mais, como conseguir mais dinheiro, como cobrar mais impostos. Mas o que Zaqueu não percebia é que sua riqueza levava outras pessoas à pobreza. E o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Antes do Encontro com Cristo, e a segunda parte, Na Presença do Cristo, e a terceira parte, Após o Encontro com Cristo. Bom, e nessa primeira parte, chamada Antes do Encontro com Cristo, nós vamos conhecer um pouco de Zaqueu, da sua família, da sua vida, como era, e a gente vai perceber, assim, que apesar de Zaqueu ter essa ambição de querer sempre mais riqueza, os escravos que trabalhavam com ele gostavam muito de trabalhar com ele, porque ele era muito bom para todos eles, ele era justo ali dentro das possibilidades, né, que ele poderia ser. E tinha ao seu lado o escravo Samiel. E Samiel era um escravo muito humilde, que já vivia o evangelho de Cristo sem conhecer a mensagem de Cristo. E assim, eu acho que se não fosse Samiel ali na vida de Zaqueu, nem sei o que seria de Zaqueu, ele mesmo fala aqui no livro isso. E o livro inicia com Zaqueu voltando de viagem, ele tá com uma caravana ali, né, super luxuosa, e aí ele é parado na estrada por alguns desordeiros, que cobram uma taxa para eles passarem. E esses desordeiros, eles achavam que Zaqueu era um romano por causa da liteira dele, da caravana dele ter muito luxo. Então eles nem viram que Zaqueu era também um judeu como eles, né? Já que Zaqueu era judeu, mas como ele cobrava impostos das pessoas, ele era visto como um traidor, né? Porque ele pegava os impostos e entregava para Roma e retinha ali com ele uma parte, né, gente? E assim ele ficava rico. E eu achei importante trazer esse iniciozinho aqui do livro no vídeo pra gente perceber como era a vida de Zaqueu, né? Até os judeus o confundiam com um romano, porque eles não viram, ele estava dentro da liteira, né? Eles não viram, mas olhando ali como era toda a sua caravana, acharam que se tratava de um romano. Então a gente, por aí, já dá para ter uma base de como era a vida de Zaqueu. Nessa primeira parte do livro, nós temos mais ou menos aí uma história paralela acontecendo também, que é a história de Karen, que chega até a casa de Zaqueu. Karen era filha de um casal de amigos de Zaqueu, e ela chega contando que os seus pais foram perseguidos, né? Ela não tinha mais os pais e Zaqueu recebe em casa. Mas um mistério envolve essa jovem que anda saindo escondida à noite. Então, paralela à história de Zaqueu, a gente vai conhecendo também um pouco de Karen. Nós temos também, nessa primeira parte do livro, um momento que eu acho importante contar aqui para vocês, que é o momento em que Zaqueu está passando por uma região assim, de que tem pessoas mais necessitadas e pessoas na miséria mesmo. E Zaqueu começa a observar essas pessoas e pensar que se ele doasse um pouco do que ele tem, ele poderia tirar muitos ali da miséria. E ao mesmo tempo que ele vai pensando isso, ele vai achando estranho aquele tipo de pensamento que ele está tendo naquele momento, mas com medo ali de passar fome, com medo de
viver também na miséria, ele logo ignora esses pensamentos que ele tem e ele até pede para o escravo dele, o Samiel, que está ali com ele naquele momento, para que eles não passem por aquele caminho na volta, porque ele está começando a sentir sensações e emoções estranhas que ele não tinha sentido. E nessa hora, então, Zaqueu começa a observar a sua fraqueza ali espiritual, sua fraqueza sentimental, mas ele tinha medo. Ele conta aqui pra gente no momento que ele tinha medo dessa reforma íntima, desse novo homem que começava a surgir sem ele ter essa vontade de reforma íntima, mas ele começava a ter sensações e emoções estranhas que ele não gostaria de estar tendo naquele momento, e ele sente esse medo. Então ele sente essa fraqueza naquele momento que ele vê as pessoas e tem esse pensamento, e aí quando ele pede para ele não passar mais ali, aí ele vê mais ainda como ele é fraco para lidar com aquilo que ele está vendo e com o que ele está sentindo, né? Ele percebe esse medo da reforma íntima, ele percebe esse medo do novo homem que está vindo. Bom, tem um momento aqui no livro que a família de Zaqueu viaja para Jerusalém, e em Jerusalém tá de passagem por lá também um feiticeiro atendendo as pessoas, né, fazendo consultas, adivinhando o futuro. Zaqueu não acreditava muito nisso, né, mas ele quis ir nesse feiticeiro para ver o que ele tinha a falar, mas na verdade Zaqueu queria perguntar para ele como ele poderia enriquecer ainda mais, né, e aí descreve aqui no livro que ele pensava, além de enriquecer ainda mais, como ele poderia guardar esses tesouros que ele ia ganhar, porque os celeiros dele já estavam abarrotados ali, e ele não tinha onde guardar mais riqueza, mas ele queria mais, e ele queria saber também aonde ele ia guardar essa riqueza nova que ele ia conseguir. Então Zaqueu chega até o feiticeiro e pergunta para ele como proceder para me tornar mais rico. E aí o feiticeiro fala, sim, sei, estás procurando uma coisa, mas encontrarás outra. Quando a achares, entenderás a importância dela, a ponto de mudares completamente de vida. Uma fortuna ainda maior, que nem mesmo o homem mais rico do mundo a possui, está à tua espera. E aí ele pergunta, você consegue prever quando isso vai acontecer? Aí o feiticeiro fala, muito em breve, não se demorará, mas esteja atento para não te cegares quando a hora chegar. Iludido com o brilho ilusório do ouro, lembra-te, a luz que mudará a tua vida para sempre tem o brilho do amor. E aí ele sai ali, ele não entende muito bem a mensagem, né? Samiel, o escravo dele, ele entende a mensagem. Já Zaqueu, ele não entende, ele ainda continua achando que é um tesouro material que ele vai encontrar. E aí ele fica discutindo ali com seu escravo Samiel, o que será esse tipo de tesouro? Será que é um neto que eu vou ganhar? Será que eu vou achar um tesouro? Então ele fica aí pensando essas coisas, enquanto o Samiel tá lá refletindo sobre a mensagem do feiticeiro. Bom, quando Zaqueu e sua família estavam nessa cidade, nessa viagem, o Samiel, o escravo, ele tá ali fazendo algumas compras no mercado. E lá no mercado tem uma senhora que estava pedindo alimento para algumas pessoas que estavam doentes, né? E ela estava ali tentando colocar esses alimentos na carroça. E aí Samiel, vendo, resolve ajudá-la. E aí Samiel fica tocado ali com o que a senhora relata para ele, né? De que ela estava colhendo alimentos para ajudar as pessoas. E ele vai com ela ajudar também essas pessoas que viviam nas florestas escondidas, né? Eram pessoas doentes, que todos tinham medo de pegar a doença, né? Então elas viviam escondidas e Samiel começa a ir junto com essa senhora até lá. E ele ajuda a tratar das feridas dessas pessoas. Ele fica ali escutando a conversa sobre Jesus Cristo. E Samiel começa a sentir essa necessidade de também conhecer Jesus, porque as palavras que ele vai conhecendo dos ensinos de Jesus começam a tocá-lo profundamente. Então Samiel, ele fica modificado depois desse encontro com essa senhora e depois de começar a ajudar essas pessoas. E Zaqueu, percebendo o sumiço dele durante o dia, vai conversar com Samiel para saber o que estava acontecendo, onde ele estava. E aí Samiel fala para ele que ele encontrou um tesouro que valia muito, ele até comprar esse tesouro com o valor da própria vida dele. E aí o Zaqueu quer saber que tesouro é esse, né? Será que é o tesouro que o feiticeiro contou para ele que ele iria encontrar? E aí eu vou ler para vocês aqui na página um trechinho dessa conversa. Bom, antes de ler aqui o trechinho, eu vou só contar uma parte aqui. O escravo Samiel conversa isso com Zaqueu, né? E aí nesse dia Zaqueu fica pensando sobre o que Samiel tinha falado para ele nem consegue dormir direito. Ele fica assim, será que esse escravo tá alucinando? Será que ele tá doido?
E no outro dia ele vai conversar com Samiel de novo, né? E aí ele pergunta para ele algumas coisas sobre esse tesouro que ele encontrou. E nessa conversa, Samiel já tinha falado para Zaqueu também que Zaqueu poderia acompanhar Samiel um dia para encontrar também esse tesouro. E aí o Zaqueu fala para ele assim: Samiel, meu apreço por ti é grande, mas eu tô desconhecendo você diante dessa alucinação que você tá tendo. Vou pensar na possibilidade de ir com você. Aí ele fala assim: mas por enquanto prefiro esquecer essas histórias, tanto a tua quanto a daquele feiticeiro, senão enlouquecerei. E aí o Samiel fala assim para ele: Senhor, quando o tesouro é descoberto, não se enlouquece, acerena-se. Se ainda não te sentes capaz de buscar no desconhecido, no imaterial, no intuitivo, naquilo que não se vê, então aguarda. Sempre chega o dia em que Deus chama cada um de seus filhos para trabalhar na seara divina. Não te preocupes com o dia de amanhã, pois ele leva o bem ou o mal junto a si, à espera de serem harmonizados. E aí o Zaqueu pergunta: com quem você aprendeu essas coisas? Parecem simples ao tempo em que são difíceis de compreender. E aí eles vão conversando aqui mais, Samiel vai contando mais coisas para eles, eles vão conversando. O que eu achei muito interessante e o que toca muitas pessoas, né, que me tocou também nesse livro, foi esse fato aqui de que Zaqueu, ele vê ali a mudança, mas ele tem muita dificuldade de aceitar que estava na hora de mudar, né? Ele fala assim: terei de abrir mão de muitas coisas que construí para entender essa filosofia. Isso me assusta. É necessário o abandono do que me escraviza a matéria. Devo buscar novos rumos para seguir a jornada, e isso me causa medo. Sou pequeno não somente em estatura, mas também na coragem de praticar o bem, de refazer atitudes, de permitir nascer em mim um novo homem. E quando eu li esse trecho, né, gente, eu até perguntei lá no meu Instagram quem tinha medo da reforma íntima. Muitas pessoas falaram que tinha sim, e na verdade a maioria falou que não. Mas eu acho que a maioria fala que não, porque elas não pensam exatamente assim. Pode ser que não, tá, gente? Realmente tem pessoas que não têm esse medo. Mas assim, por exemplo, quando ele fala assim: coragem de praticar o bem, de refazer atitudes, a gente não tá falando de coisa grande, né, gente? Não é pra gente sair construindo uma mansão do caminho, como o Divaldo, não, é de coisas pequenas. Olha só, refazer atitudes. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de conversar com a mãe, ou de conversar com o pai, ou até mesmo a dificuldade de abraçar. Isso é refazer atitudes, né? Isso é perdoar, isso é amar. E isso é reforma íntima. E aí, você tá disposto, você tem essa coragem? Porque assim, é difícil, gente. Então, por isso eu me identifiquei tanto com esse personagem, né, com o Zaqueu, porque ele é gente como a gente. Ele tá ali vendo que ele vai ter que abrir mão de muitas coisas e mão de muitas coisas do que ele é mesmo, né? De como ele age, do que ele fala. E aí Samiel fala assim pra ele: o dia chegará, o mais importante agora, para que te sintas bem e aguardes em paz o momento da renovação, é manter-te sereno. Não devemos nos preocupar com o amanhã. Cristo veio e não tem sequer onde reclinar a cabeça, mas nem por isso deixa de trabalhar todos os dias para o Pai. E aí, gente, esse diálogo, assim, pra mim, é tudo esse diálogo aqui que o Samiel tem com o Zaqueu nesse momento. Eu sublinhei muito aqui, grifei muito grifei não, né, gente? Só sublinhei com um lápis mesmo, que eu tô com dó de grifar os livros ultimamente, vocês acreditam? Grifar com marca-texto, sabe? Então ele vai falando mais coisas, eu grifei muita coisa aqui. E aí nós vamos pular lá para a segunda parte do livro, que se chama Na Presença do Cristo. Então aqui na segunda parte do livro nós temos aquela famosa parte que encontramos na Bíblia, né? Quando Jesus vai até Jericó e Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Bom, se vocês já leram o livro Maria de Nazaré, de Miramês, lá fala, né, como a natureza se preparava para receber Jesus onde ele estava indo. E aqui fala a mesma coisa, né? Quando Jesus vai chegando na cidade de Jericó, tudo muda. As árvores estavam balançando diferente, o vento estava diferente, você conseguia sentir uma paz no ar. Então eles narram isso daqui. Naquele dia que Jesus ia passar em Jericó, tudo na cidade estava diferente. Alguma coisa estava acontecendo. E aí Jesus chega então lá na cidade de Jericó, e Samiel já chega avisando para Zaqueu que Jesus tinha chegado, e os dois vão lá correndo para ver Jesus. E quando eles chegam, tá aquela multidão com Jesus, né, gente? Dizem que Jesus, para onde ele ia, tinha multidão atrás dele. Aqui no livro fala que tinha mais de 3.000 pessoas com Jesus ali naquele momento. Então, o Zaqueu, ele era baixinho, né?
e aí ele pede para Samuel ajudar ele a ver, e aí Samuel ajuda ele a subir numa árvore. E a gente tem aquela passagem famosa lá na Bíblia, né? E aí tá falando assim sobre as pessoas e sobre Jesus estar com muitas pessoas ali atrás dele. Fala assim: cada palavra pronunciada por ele vibra bem fundo em nós. Os ouvintes, tanto os distantes quanto os próximos, escutam com perfeição. Cada um o sente como pode, de acordo com suas crenças e com a facilidade de aceitação do novo. A vibração amorosa é percebida por todos na mesma intensidade, apesar das diferenças. Revela, assim, que somos nós que captamos as energias divinas e que devemos esforçar-nos para subir até elas. Quando alguém chorava, mesmo distante dele, encontrava consolo. Sua sombra produz luz. E aí fala mais coisas aqui, né, gente? Aí Zaqueu, então, subiu na árvore e ele ficou ali desejando que Jesus olhasse para ele que ele pudesse sentir a energia de Jesus. E aí, quando ele pensa isso, Jesus fala: Zaqueu. E aí Zaqueu pensa: como ele sabe meu nome? Quem falou para ele? E aí Jesus fala: tu me falaste. Então desce dessa árvore e vem. Hoje necessito descansar em tua casa. Então vai Jesus e muitas outras pessoas dormir lá na casa de Zaqueu. E a partir desse dia, Zaqueu e toda a sua família mudariam o rumo de suas vidas. E aí a gente tem a terceira parte do livro, que se chama Após o Encontro com Cristo. E aí, nessa terceira parte, tem muitas páginas ainda, muita história para acontecer. A gente vai acompanhar a transformação de Zaqueu. Onde ele vai indo, tudo que ele vai realizando, tudo que ele vai aprendendo. Então a gente vai vendo o crescimento espiritual dele, a gente vai aprendendo muito com ele, com os seus ensinamentos. Ele vai construindo ali igrejas, por onde ele vai passando, ele vai transformando as pessoas, os lugares. Então a gente vai acompanhando a transformação de Zaqueu. Essa parte eu não vou contar para vocês, né? Para vocês lerem esse livro, que é a coisa mais maravilhosa. E aí eu vou ler uma fala aqui de um personagem que ele fala assim para Zaqueu. E quando eu li isso, eu falo: gente, essa fala poderia ser minha fala para Zaqueu. Deixa eu achar aqui. Achei. Ele fala assim: teus ensinamentos revelaram minhas fraquezas, o quanto eu era orgulhoso e egoísta. E, gente, quando eu li esse livro, como eu falei no início do vídeo, né? Zaqueu, com os ensinamentos dele e com a história dele mesmo, né? Marie-Sophie, que é o espírito que editou esse livro, demonstrou muito bem aquela luta íntima de Zaqueu, né? Então, tudo isso falou comigo, tudo isso me tocou. E Zaqueu me ajudou a ver muitas coisas em mim, né? Coisas que eu não enxergava. Então, esse livro aqui, gente, assim, pra mim, entrou aí pra minha lista dos meus preferidos, porque ele me ajudou a enxergar muitas coisas em mim que eu não via. E trabalhar elas também, né? Então eu queria até que esse livro tivesse durado mais, podia ter mais, assim, algumas páginas aqui. Marquei muita coisa, como vocês podem ver. Então tem muitos trechos aqui emocionantes, a vontade que eu tenho de começar a ler esse livro de novo. Acabei de ler, quero reler. Enfim, gente, vocês já leram esse livro? Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você conhece esse livro. E antes de terminar essa resenha, eu quero falar pra vocês que quem quiser comprar esse livro lá no site da Editora M, eu tenho um cupom de desconto, que é Leitura Espírita 10. É só vocês colocarem no final da compra que vocês vão ter 10% de desconto. Mas se tiver uma promoção no site, o cupom não é válido. Então, se der lá cupom inválido, provavelmente é porque já está acontecendo alguma promoção no site. Então tem muita coisa ainda para acontecer nessa história. Eu contei só aí alguns pedaços, alguns acontecimentos que me marcaram mais, mas tem muito mais coisa que acontece aqui. Bom, me conta aqui nos comentários se você gostou dessa resenha, se você leu esse livro, converse aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!